Eu já estava aqui conversando com o Dr. Cláudio Basbaum, que hoje está com a gente com o nosso segundo episódio do nosso Gerar. A gente, na semana passada, isso vai acontecer até o nosso bebê nascer. Semana a semana a gente vai falar de um período da gestação. Para você que vai ser mamãe, para você que está esperando um bebê, entender o quanto que é importante a gente saber o que acontece dentro da gente e o quanto que é importante a gente saber que muitas vezes os nossos sentimentos também são modificados, alterados nessas fases todas, né, doutor Cláudio? Sem dúvida. Uma boa tarde. Esperamos que com essa sequência do programa, do Projeto Gerar, a gente consiga esclarecer as mulheres, as jovens que pretendem um dia ter filhos, né, alguns detalhes que geralmente passam despercebidos. Até porque o que se passa é que engravidar deveria ser um projeto de vida. Deveria, mas nem sempre acontece nem assim, sempre. Né? E se é um projeto que a gente consegue planejar, então eu lembro que antigamente se fazia exame pré-nupcial. É verdade. Hoje estão querendo voltar com essa história. Mas o que é exame pré-nupcial? Pré-nupcial é porque não tinha relação antes. Hoje a vida sexual se inicia cedo. Então é antes do casamento, mas a vida sexual inicia e as crianças chegam sem casamento. Então eu prefiro chamar de cuidados pré-gestacionais. Mas muitas vezes o casal não decide que vai engravidar nesse momento antes do casamento. Exato. Não seria ideal que as mulheres fizessem, pelo menos quando começarem suas atividades sexuais, alguns exames para se ter certeza de como ela está em saúde, para caso essa gravidez, mesmo indesejada, aconteça, para que ela tenha saúde e o seu bebê também? Não tenha dúvida, porque esta máquina, que é a mulher grávida, que vai ficar grávida, ela precisa não estar sendo portadora de doenças crônicas, secreções, corrimentos, doenças clínicas, viroses, que estão incubadas nela, ela não sabe direito. Às vezes ela está com uma hepatite crônica, ela não sabe que tem, ela tem uma sífilis, ela não sabe que tem. Então eu parto do princípio que a mulher deve, quando ela vai planejar, e que volte o pré-nupcial, né? Que volte como? Através do exame clínico, vai no médico, vai no ginecologista, obstetra, doutor, estou pretendendo engravidar. Isso é muito importante. Ele vai ver se ela tem doenças crônicas, ele faz um check-up dela, até um exame de secreção, vê se ela tem um histórico de sífilis, de hepatite, de HIV, que é importante. De HPV, também. Não é? De herpes, o herpes genital impede o parto normal, que pode dar lesão na criança. Então, são vários aspectos. O preparo psicológico e o preparo físico. Vitaminas no pré é importante. E não só ácido fólico, como muita gente pensa, né? Não, o ácido fólico é importante, foi um grande momento, a vitamina B12, não é? É fundamental na prevenção de alterações do sistema nervoso central, praticamente o que nós chamamos de tubo neural, o fechamento do tubo neural. A vitamina E, a vitamina C, o ferro, o cálcio, tudo aquilo que a máquina humana grávida vai precisar estocar para evitar que ela perca isso, porque o bebê, ele vai lá e ele pega mesmo da mamãe. Mas uma mulher que não fez um pré-natal adequado, não sabe como anda a sua saúde, nesse período que a gente vai falar hoje, que é o segundo mês de gravidez, Sim. Ela pode passar muitas doenças para o seu filho também, né? Pode, e por isso, ao invés dela ir fazer os exames pré-natais, quando ela já está grávida de 2, 3 meses, muitas vezes já houve o comprometimento, entendeu? Ela já está... percebe que está grávida no segundo mês, muitas Exatamente, e às vezes nem sabe, até mais para frente, porque algumas até menstruam um pouquinho, até terceiro, quarto, quinto mês. É um escape, né? É um escape hormonal que vai descamando o endométrio. Então, é importante que, se não foi fazer o cuidado pré-gestacional, ela vá ao pré-natal precoce. Atrasou, está em dúvida, começou aqueles sintomazinhos que a gente pode falar hoje, porque né, à medida que o nenenzinho entrou lá, já começam os sinais. Ela fica, primeiro, a dúvida. Menstruação não desceu. Ela estava doida para engravidar. Mas ela não acredita muito. Não, ela fica pensando, meu Deus, será que eu estou grávida? Aí ela sente um pezinho no abdômen, uma coliquinha. Ela disse, não, acho que vai descer, eu já estou sentindo aquelas coliquinhas que eu conheço. E não desce. Aí ela disse, meu Deus, e se eu estiver grávida? Ai, que alegria.
Aí ela lembra, eu fiz concurso. Eu fiz para ingressar concurso, eu fiz concurso para a prefeitura e se eu passar... E começa o mundo do si, que só atrapalha. Aí ela começa a se sentir dividida, é uma ambivalência enorme. Mas isso já é próprio da gravidez, não é? Ela fica na dúvida. Primeiro, aquilo é tão impactante que ela se assusta, como eu sempre digo, o novo assusta, seja bom ou seja ruim. Então, aquilo deixa ela por alguns momentos num estado alterado, que eu diria, vai durar esse estado alterado de consciência a gravidez inteira. Eu digo que a mulher é um processo grávida, ela é meio processo neurótico de 9 meses. Neurótico quer dizer doença não, viu? Não. Neurótico, alteração, né, mas a mulher grávida é um ser diferente. Mas a mulher, quando começa a sentir enjoos, por exemplo, sim. Ou isso é um mito, que a mulher grávida no primeiro trimestre sempre tem enjoo? Tem enjoo. Tem? Tem. Primeiro, há uma enorme embebição hormonal. Né? E é só lembrar, vamos associar, se a mulher toma pílula que tem estrogênio e progesterona, muitas têm náusea. Essa embebição hormonal da gravidez, às custas do grande aumento dos estrogênios e da progesterona, que é o hormônio que mantém a gravidez nos primeiros 2 meses, né? Então, isso tudo dá sonolência, pode dar gases, pode dar refluxo, pode dar azia, ou seja, é o efeito desses hormônios sobre o aparelho digestivo. Dá sonolência, a sonolência é essa hipersomnia que a gente chama, ela tem mais sono. O gato, o cachorro grávido, prenhe, ele tem sono, ele dorme. Ele gosta de dormir mais. A mulher é a mesma coisa, né? Então, esses sintomas, a mama tensa, engurgitada, né? Aí ela diz, eu aumentei, eu acho que eu estou indo mais ao banheiro. A primeira pergunta que eu faço, como estão as mamas? E o xixi? O xixi está ótimo. Você está urinando o mesmo número de vezes? Não, eu tenho ido mais ao banheiro. Mas por que se urina mais se o bebezinho ainda no 2º mês, o fetinho, é tão pequenininho que não faz peso na bexiga? Não faz na bexiga o peso, mas o útero está engordando, o útero está embebido, há um encharcamento e os tecidos, a bexiga pensa que ela está mais cheia. Ela fica iludida. Ela é iludida, não é? Então, o útero comprime um pouquinho, não porque o bebê... Tem mulher que chega grávida lá no consultório, 2 meses, aumentou 3 quilos. 3 quilos? Por exemplo, e ela acha, eu digo, quer dizer que o neném cresceu 3 quilos esse mês? Né? Porque, não é? Então, esse é retenção hídrica, é o aumento do útero, é o engurgitamento, ou seja, a congestão pélvica dos órgãos que faz esse aumento da frequência miccional, o aumento do xixi. A mulher, é mito ou é verdade que ela pode ter alguns desejos, por exemplo? Desejo de alguns alimentos, não aquela história de morango silvestre, mas assim, alimentos assim mais cítricos ou alimentos mais condimentados. A mulher pode ter isso? Pode. E tem sentido. Como eu disse a você, como está havendo uma alteração do aparelho digestivo, ele está mudando o seu comportamento, às vezes até eu que não estou grávida, eu tenho vontade de chupar uma laranja. Meu corpo está pedindo isto, né? Então a natureza, ela fala. Existem casos, por exemplo, eu venho de Recife, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, né, quase 50 anos atrás, e eu me lembro de mulher comendo tijolo. Mas pratinho de cerâmica, de barro? Mas comia no barreiro mesmo. Ela queria porque ela sentia uma carência de alguma substância, que poderia ser o ferro, poderia ser algum sal mineral, que tinha ali, entendeu? Então, esse desejo, se não é para explorar o marido, não é? ou a família, ela está utilizando isso porque o corpo pede. Quer dizer, tem que ficar alerta a isso se eu estou tendo mais desejos. Isso não só durante a gravidez, então. A determinado alimento, porque muito provavelmente no meu corpo esteja faltando alguns nutrientes daquele alimento. E te digo uma coisa que é muito curiosa. Experiências foram feitas em camundongas e colocaram as camundongas num espaço e com escaninhos, casinhas, com alimentos os mais diferentes, ricos em determinados nutrientes. Um que tinha mais cálcio, tinha mais ferro, tinha isso, tinha aquilo. E outros alimentos que o rato gosta, vamos dar um pedaço de queijo. Teoricamente, o ratinho andava naquele espaço, ele devia comer o queijinho dele? Não.
Ele comia o queijinho dele, mas ele ia nos lugares e a dieta dele era equilibrada. Ao final, sacrificando o ratinho, se observava que ele não tinha carência de qualquer sal mineral ou vitamina, porque ele selecionava. Se um camundongo faz isso, imagina uma mulher, que eu acho, apesar daquela história que eu falei da genética, que nós somos quase cachorro, quase tanto, né? Bicho pela genética, mas é isso mesmo. Nesse segundo mês de gravidez, algumas alterações de humor podem acontecer na mulher. Algumas mulheres, até a Beyoncé que está grávida disse outro dia, que ela pegou o verdadeiro entojo pelo marido. Não pode nem olhar o marido na frente. Aproveitou da situação. E você aproveitar da situação mesmo? Ou a pessoa pode pegar assim, sentir o horror do cheiro do outro, implicância? Pode. Os odores, o olfato da mulher grávida, muitas vezes, cada pessoa é um ser humano, é diferente, né? Mas o odor, eu digo, o cheiro de humano, às vezes incomoda. Né? Às vezes você está num veículo coletivo, passa uma pessoa com... Não precisa nem ser um mau cheiro. Não, é cheiro de pé. Eu chamo de cheiro de humano. É isso mesmo. Gente, que cheiro de humano aqui, né? Eu gosto de cheiro de gente que tem um cheiro amadeirado. Na próxima vez eu vou trazer uma tábua, vou trazer um pedaço de de sucupira. Porque é verdade. É verdade. Tem odores que nos atraem, sons que nos atraem. É verdade. Não é? Porque, não sei, a nossa história não há vem lembrança? de lembranças. Deve ser, né? Subconsciente da gente, muito. São certos odores que podem reportar você a situações agradáveis. E aí, quando você sente o cheiro, um perfume, um som de música, um canto de pássaro, não é? E a gente tem que ver poesia na vida, porque senão ela não tem graça. Não tem graça nenhuma. É importante, a partir também do segundo mês, os pais começarem a ter um contato mais estreito com o feto. A gente vê, e a ciência prova isso, já com diversas pesquisas que fizeram, o quanto que a mãe, que tem aquele afeto maior pelo seu filho, embora mesmo no comecinho da gravidez, depois que o bebê nasce, esse contato se estreita mais ainda, e ainda a mulher percebe mais o quanto que parece que um adivinha o que o outro está querendo. Isso é verdade? Isso é uma coisa tão bela, que nós vamos ter oportunidade de trabalhar esse vínculo, esse bonding, que já vem sendo levantado já há 50 anos. Esta importância que a natureza dá de proteção, de ligação. E eu depois posso te contar umas historinhas, por exemplo, de como eu vi uma gata ensinando o filhote a pegar um rato, eu vi. Te contar uma história de uma cabra, de uma ovelha, na verdade, uma história belíssima, mostrando a importância do vínculo. Eu não me lembro se eu contei a história. Qual? A história da ovelha que rejeitou a filhota. Não, depois eu vou te contar. Vai me deixar curiosa. Vou deixar curiosa. Isso eu vou falar com você no bonding, no vínculo. Vai ser em que mês isso? Isso quando nasce. Vou ter que esperar. Você vai esperar. Vai esperar. Você vai perguntar, que eu sou mulher curiosa, mas eu vou fazer. Vou. Mas é importante esse vínculo. É muito importante. Então, e mais, talvez eu até queira desmistificar um pouco. O quê? Por quê? Toda mulher atrasou a menstruação, ela está grávida, ela não tem que entrar num delírio de emoções, porque tem muitas que entram em crise existencial. Sim, como eu disse. Não sabe se a gente tem responsabilidade para... Exatamente. Então, até para tirar a culpa. Até para tirar a culpa de algumas que dizem, eu não sinto. Escuta, você tem só um atraso menstrual, filha, eu digo para elas. Você não precisa se preocupar. Vocês vão se conhecer à medida que a gravidez vai evoluindo, até que culmina com o reconhecimento visual do seu bebê. O resto é um sonho paulatino que você vai amar. E você sabe um grande momento que eu vou contar um fato, é assim. Teve uma gravidinha que chegou para mim e disse, Cláudio, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu digo, o que foi? Eu estava dirigindo e no trânsito e de repente eu senti um movimento. O neném mexeu. O neném mexeu pela primeira vez. E nesse momento ela disse, me veio uma emoção e eu tive que parar o carro
E me vem uma cabeça, eu não vou estar mais sozinha, eu não estou mais sozinha. Eu disse, não vai estar nunca enquanto você tiver esta criança, é para sempre. É para sempre. Então, esse momento é um marco. O momento de ir, por exemplo, numa ultrassonografia e ver ou ouvir os batimentos. No tempo que eu comecei não tinha isso, então ela tinha que esperar o neném mexer. Né? Mas hoje ela faz uma imagem e de repente concretiza numa imagem uma pessoinha. Que eu gostaria de mostrar para você. A pessoinha. Ainda no começo da formação. Exatamente. Você vai observar, você sabe quanto tempo tem. Aliás, eu quero mostrar até uma antes. Quer uma antes? Olha isso aqui. Pode ir. Se a gente observa isto, praticamente parece um bichinho. Né? Olha que esquisito. Parece um girininho. Um girininho, um vermezinho, um rabo, né? Parece um peixinho, ninguém sabe exatamente. Dizem que parece que o ser humano, no seu desenvolvimento inicial, ele reproduz a história evolutiva do homem. Verdade. Parece um peixe, parece um macaquinho. Observa a expressão, isso parece uma cara do macaquinho, o esboço de um olho. Gente, isso tem 4 semanas. 4 semanas? 4 semanas na vida intrauterina. Mas a gente já tem aqui um início de formação já. Aqui das pernas, com 25 semanas, com 25 dias, o coração que ocupa um volume enorme, chega e empurra o tórax, deforma. O coração é enorme. Começa com 2 dias depois, surge o toquinho dos braços. E 2 dias mais surge o toquinho das pernas. As pernas só sempre vêm depois. 2 dias. Pouquinho, hein? Em 2 dias apareceu. Não é? Então, vamos passar por aqui. A outra foto. Aqui, olha essa daqui. 6 semanas. Deixa eu colocar mais pertinho do senhor para Sim. não ficar debruçado. 6 semanas. Olha aqui. Com 6 semanas, olha o que já tem. Olha o olho. Olha o olho esboçado. Tira a minha água. Isso. Pronto, né? O que o bebê está dentro d'água. Você sabe que aqui ele está mergulhado na bolsa das águas. Né? Aqui são o quê? Quantas semanas? Aqui o bebê está com 6 semanas e observa. 6? Olha o esboço da perna, joelhinho. Olha o esboço dos dedos, parece uma patinha e tem membrana, como se fosse um pato. Olha aqui, as membranas entre os dedos. O cérebro ocupa grande parte do corpo. Está tudo aqui. O ouvido já se esboça aqui, o pavilhão da orelha. Não é? A boca já está praticamente... Tem núcleos de dentinho. Tem núcleos de dentinho? Tem. A minha mulher é dentista, ela disse que você precisava ver certas imagens dos núcleos dos dentinhos de leite que estão lá por dentro. Com 5 semanas? 6 semanas, 7 semanas, os núcleos de dentição já estão se esboçados. Mas por isso então que a mulher tem que estar, voltando àquele assunto, com os níveis de vitaminas, tudo. cálcio, flúor, tudo em dia, as nossas né? águas são fluoretadas, senão você tem que administrar flúor, não é? Observa como já tem braço. Olha a mãozinha, os dedos ainda não se mostraram, mas você vê o corpo formado, o cérebro, os olhos, o aparelho digestivo está formado. Gente, isso aqui tem 7 semanas, não tem 2 meses. Nossa, é muito rápido, né? Muito rápido, é uma transformação brutal. Olha aqui o que eu falava, olha a mãozinha se formando. Olha o esboço dos dedos ainda com membranas, e é engraçado porque ele sempre está com as mãozinhas, parece cobrindo o coração. Então, por que será? Né? É a posição, ele ainda não tem movimento. Essa é a posição, não é? Então, dá para ver exato. A cabeça está dobrada sobre o tórax, as mãozinhas sobre o peito, né? E a gente pode pôr um pouco a mais, que estamos falando hoje de até 2 meses. Olha que cena maravilhosa do embriãozinho com o saquinho vitelino dentro da bolsa das águas. Aqui ele está tudo pronto. O que é saquinho vitelino? Esse saquinho é importante para outros animais, é importante para as aves, entendeu? No homem, ele vai servir como um elemento complementar no organismo, no desenvolvimento ele não alimenta. Não. Aqui serve de nutrição para os animais menores. Não para a gente. Não para nós. Então vejam, aqui ele está pronto. Tem aparelho digestivo, tem cérebro, tem sexo, ossificação. Ele está praticamente pronto, ele é pequenininho, mas para ele só falta agora ele se desenvolver no sentido de amadurecimento das estruturas. Porque todos os órgãos estão formados aqui? Estão formados. Embora miudinhos e os mais? Cuidados a serem tidos
precocemente. Se eu, nessa fase de desenvolvimento, expus esta criaturinha a certas substâncias, as drogas ilícitas ou drogas lícitas, certos remédios, vão acabar no desenvolvimento, vão acabar passando problemas, antibióticos, cigarro, álcool. Essas crianças, o álcool é um problema seríssimo, porque vai desenvolver na criança a síndrome alcoólica. Essa síndrome o bebê, ele nasce com carência de álcool, como de fumo também, abstinência. De abstinência? Crise de abstinência? Sim, isso está demonstrado. E essas crianças podem ter, dependendo da dose, da quantidade, a nicotina é um vasoconstrictor. Ele fecha vaso. Se fecha vaso, passa menos sangue. Se passa menos sangue, menos oxigênio no desenvolvimento dos órgãos e, sobretudo, dos órgãos nobres, como é o cérebro, ele vai sofrer. Nasce com baixo peso, vai ter dificuldades no aparelho respiratório, sim, nas mães fumantes, tabagistas inveteradas, e o álcool. Isso a gente vai falar das drogas. Nunca tomem medicamento sem se assessorar com o seu obstetra competente, porque tem um obstetra, infelizmente, que às vezes ele não está apurado. Eu não sou obrigado a saber tudo. Eu vou no meu livrinho e vejo dose, drogas, pode, não pode, esse antibiótico, Deus me livre, troca. Mas não precisa ser antibiótico. Alguns remedinhos, por exemplo, a dor de cabeça, são contraindicados para mulheres grávidas. Mas não tem, não, eu estou falando assim, em tese. Qualquer coisinhas simples também, né? Remédio para micose. É verdade. Entendeu? Você vai dizer, um remedinho para micose. Remédio para micose pode dar problema no fígado? Pode. Por muito tempo, não pode? Exatamente. Então, isso é muito importante, que no momento do atraso menstrual, em que uma mulher, ela está precisando fazer algum tratamento, ela se assessore, porque a multiplicação celular, o crescimento desse embriãozinho é tão rápido e essas células, elas vão se especializando para dar uma criança perfeita. Não podemos torpedear esse desenvolvimento. A gente tem um desenho aqui para mostrar de um feto também com 8 semanas. Uma ilustração só para você entender. Deixa eu pedir para os meninos colocarem no ar. Aqui, ó. Muito pequenininho. Aqui, com 8 semanas, ele tem quanto de tamanho? Menos de 2 centímetros. Menos de 2. Sim, menos. Ele tem aqui, a menos de 2 centímetros, ele tem em torno de metade, 1 centímetro e pouco é o tamanho que ele está. E já está prontinho, hein? Prontinho, com 8 semanas é equivalente a esse esquema que eu te mostrei ali do bebê. É praticamente aquilo que estava aqui no livro. Esse bebê, ele está com todo o esboço desenvolvido do aparelho. Sistema nervoso, aparelho digestivo, geniturinário. E algumas vezes no comecinho o intestino dele está até meio para fora ainda, porque nem cabe lá dentro. No comecinho aí vai fechando e o intestino vai ficando para dentro. Mas que o bumbum fica meio aberto, sim? Porque vai dobrando e vai se enrolando. Nessa fase já está tudo pronto, está tudo dentro. É uma figurinha gelatinosa, ainda não tem os ossos, mas ele tem tudo dentro dele, envolvido por uma bolsa de águas que o protege até o fim da gestação. Mas é verdade, uma vez eu li um livro que dizia isso, que mesmo embora a gente tenha um feto muito pequenininho, a gente já, para alguns médicos, a gente já percebe que esse feto, ele já consegue reagir a diferentes estímulos e também sentimentos da mãe. Isso é verdade? Sim, mas não tenha dúvida, isso a gente vai procurar. Existe uma ciência nova que nós não é tão nova, porque já há alguns anos nós nos envolvemos com essa história, que é o psiquismo fetal. O psiquismo fetal é uma ciência que hoje está mais do que demonstrada. A criança é um ser sensível, eu diria sentimental, não é? Ele reconhece sabores. Ele reclama de certas músicas quando ouve, porque a partir do 5º mês lá dentro do útero, ele já tem audição. E nós vamos conversar sobre esse item um pouco mais para diante. Mas já agora... mas que tem. Mas você sabe que eu estou lhe perguntando isso? Porque uma vez eu ouvi uma médica dizendo que ela estava na faculdade ainda, finalzinho de faculdade, e que ela teve, eu não vou dizer prazer nem desprazer, para mim eu acho que é desprazer, mas enfim, para alguns
pode ser necessidade, a gente não vai julgar. Ela pôde ver o quanto que no momento de um aborto o feto sofre, diz que ele emite até som. Não sei se sons, sei lá, mas enfim, que tem um sofrimento do feto. Então, daí, eu não estou dizendo nem que se deve, não nem que se deve. No país, no Brasil, é crime o aborto, não seria em alguns casos. Mas que a gente deve pensar, não digo só nisso, mas na relação que a gente tem, muitas vezes, o que a gente diz com outras pessoas, porque se ele sente o que a gente está sentindo, a gente também tem que filtrar um pouco mais, né? Tem que filtrar e tem até situações, Kátia, no qual se levanta a possibilidade do bebê ter a sua autoestima. Eu não exageraria, mas escuta, eu não sei nada, eu não entendo nada disto, sabe? Que uma mãe que rejeite por violentação, por uma situação dramática, por estar sendo agredida pelo pai, em que aqui ou ela entrou num estado alterado de consciência, que o bebê às vezes ele pode querer morrer, porque ele se sente tão rejeitado, que levanta essa possibilidade de óbito fetal intrauterino por se sentir abandonado. Então eu não vou indesejado, né? Entendeu? É isso. Então eu acho que nesse momento, e aí é quando é importante o pré-natal. O pré-natal não é fazer um exame obstétrico, um exame ginecológico. Eu digo que o obstetra é um especialista diferente, porque ele vai lidar com a emoção, ele vai lidar com uma situação diferente, vai cuidar de duas pessoinhas. Essa mulher, ela precisa ser acolhida, fantasias na cabeça dela, inseguranças, não é? Medos, dúvidas, curiosidades. Então tem que ter um profissional atento, disponível, trazer os fatores positivos para que ela venha gerar uma criança saudável, física e emocionalmente. E sobretudo é isso, escuta, dialogar, mas a escuta, aquele diálogo franco, aquele diálogo sem preconceito, isso é importante. Eu digo que nós temos que ser cúmplices da mulher, cúmplices sobretudo na grávida. Eu, como obstetra, me ponho assim, a um casal. Vocês estão aqui hoje me convidando para eu ser um parceiro no momento da cerimônia do nascimento do seu filho. Vocês vão ter que contar comigo. É um momento singular, é um momento que eu tenho que passar a segurança, né? Fortalecer essa gestante, levando a ela para que ela tenha uma evolução de informações, dirimindo as dúvidas e dando colo. Quem não quer colo? Eu quero, até hoje, quem não precisa. Donde, com isso, nós vamos trabalhar o corpo, o espírito da mãe, do pai, incorporar a família. Gravidez é festa de família, parto é festa de família. O nascimento é a grande cerimônia que deve ser ritualizada, não é? E é a grande festa de chegada. Mas tudo isso tem um preparo. Saboreiem, vocês mulheres grávidas, saboreiem cada dia, cada minuto. E desde o começo eu diria, como Le Boyer, o grande meu guru, Frederic Le Boyer, dizia: cante para o seu bebê durante toda a gravidez, ou seja, pense nele desde precoce. E a gente sabe o quanto que a atividade física é importante desde sempre, né? Mas, principalmente durante a gravidez, as mulheres têm muitas dúvidas. Mas será que no primeiro trimestre pode? De que forma? Será que é importante? Já que também libera alguns hormônios importantes de prazer, será que eu vou me sentir melhor? E por isso a gente fez uma matéria justamente sobre atividade física neste período da gravidez. Vamos assistir, doutor Cláudio? Vamos assistir. Olha lá. É pra você que vai chegar. É pra você. Atividade física faz bem para o corpo e para a mente, contribui para uma vida mais saudável. E durante o período gestacional, a mulher não precisa parar de fazer os seus exercícios. O que muda da hidroginástica para a gestante e da hidroginástica para as outras pessoas? Não muda muita coisa, elas têm alguns exercícios que elas não podem fazer de torção, exercícios de impacto, elas não fazem, e nós controlamos a frequência cardíaca dela durante toda a aula. Comenta conosco a respeito desse programa para gestantes com a hidroginástica. A partir do terceiro mês,
que elas fazem exercícios de solo, são 45 minutos de exercícios preparatórios para o parto, de alongamento, respiração, contração de períneo, exercício para o assoalho pélvico e a parte de aeróbia toda na piscina. O que você está achando dessa atividade física? Eu estou achando bem gostoso, assim, o bom da hidro é que na hora que você entra na piscina parece que a sensação de peso diminui bastante, assim, então você fica mais confortável, parece que você fica mais confortável dentro d'água. Assim. E a hidro te trouxe o quê? É um pouco isso, você relaxa, além de ser um exercício muito bom, porque você fica com a gravidade bem melhor dentro da água, é um exercício muito gostoso para relaxamento mesmo. Eu saio da aula super relaxada. Vejo que você está crescendo bem quentinho aqui dentro. Quais são os benefícios de um programa como esse para as gestantes? Esse programa auxilia no controle do aumento do peso, alivia as dores na coluna, preparação para o parto, fortalecimento do assoalho pélvico, dos músculos abdominais e essa convivência também entre as outras gestantes que elas adoram. Te sinto noite e dia dentro desse barrigão, o peso da alegria perto do coração. A partir do 3º mês de gestação, Pilates é uma prática bastante indicada para as gestantes. Por quê, professor? Quais são os benefícios do Pilates? Bom, o Pilates ele promove um alongamento global da musculatura, né? Ele provoca um fortalecimento interno de alguns órgãos posturais, musculatura do abdômen, assoalho pélvico, glúteos, né? Ele vai prevenir futuras dores para gestantes, então a gente faz um fortalecimento prévio da musculatura durante a gestação, com acompanhamento, para que não haja nenhum tipo de dores no futuro. A Paloma está de 19 semanas esperando a Raquel e hoje fez a primeira aula de Pilates. O que você achou? Olha, eu gostei muito da aula, eu acho que tudo que o professor me passava, eu sentia os músculos que ele orientava, fazendo a respiração, eu achei bastante importante, trabalhando todos os músculos do corpo, né? Algo que a gestante não pode fazer, que é a própria musculação normal em si, né? E é uma atividade indicada a partir do 3º mês, antes não. 3º mês, isso. Até o 3º mês é contraindicação para gravidez, porque é a formação do feto, né? A partir do 3º mês você pode fazer com acompanhamento de um fisioterapeuta e do ginecologista. Quais são os seus anseios, as suas vontades? Na verdade, assim, eu busco uma saúde minha e do bebê durante a gestação, isso acho que para mim é bastante importante, regulando com a alimentação, regulando com o exercício físico e até para mim poder ter um pós-parto mais tranquilo, para mim poder cuidar dela melhor quando ela estiver aqui. Como que o yoga consegue fazer esse vínculo mamãe e bebê, essa preparação para o parto? Quando a gestante ela está na aula, ela procura estar 100% concentrada naquele momento presente e percebendo e sentindo aquele bebê que está dentro dela. Nós estamos acompanhando a Paula, que está de 17 semanas, numa transição entre o 1º e o 2º trimestre da gestação. Veio fazer a sua primeira aula de yoga. Nós estamos mostrando alguns exercícios que você já praticou aqui nessa sala. O que você achou, Paula? Eu adorei. Muito bom, super calmo, tranquilo. O ambiente é favorável assim, para relaxar, para pensar no bebê, para meditar. Achei ótimo. Está querendo voltar, vai continuar a fazer yoga durante toda a sua gestação? Vou, sem dúvida. Eu fiz essa primeira aula para ver se eu gostava, se era bacana e
desde o início eu gostei bastante. Eu vou continuar. Love me tender, love me sweet. Muda muito na sua concepção, nessa sua visão, o yoga para qualquer um e o yoga para gestantes? Olha, eu acho que a yoga busca equilibrar o corpo como um todo. Eu acho que justamente eu estou tendo uma gestação maravilhosa e engravidei com facilidade porque meu corpo estava equilibrado, hormonalmente, mentalmente e tudo. 1, 2, 3 e 4, dobro a perna e dou um salto, me viro ao revés e se eu cair, conto até 10. Fabiana, você está de 24 semanas. Há quanto tempo você faz o yoga? Hoje completei a 4ª aula. O que é que você nota com 4 aulas? Nossa, a postura é melhor, o alinhamento é melhor, ainda mais como fisioterapeuta, isso eu percebo em todos os grupos musculares do meu corpo. No campo dos benefícios físicos, a gente trabalha muito a prevenção de dores na coluna, ensinando como a gestante deve se alinhar, como deve ser a postura dela para que ela possa, com o passar do tempo e com o aumento dessa barriga, poder não sobrecarregar demais a coluna por conta desse peso. E além desses, trabalhamos aspectos também mentais, emocionais. Procuramos, por meio da diminuição da ansiedade, das tensões na prática, nos relaxamentos, na meditação, fazer com que também emocionalmente e mentalmente a mãe esteja mais equilibrada, mais tranquila. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse. A gente comentava aqui, Dr. Cláudio Basdal, o quanto que a gente vai evoluindo também com a medicina e com o conhecimento. A gente até ria bastante aqui, porque a gente falava de anos atrás, quando as pessoas tinham medo danado de falar de atividade física e gravidez. E hoje a gente tem tantas formas de deixar o corpo saudável, né, doutor Cláudio? Isso tem que ser valorizado, até porque todos esses movimentos vão ser não só elementos geradores de uma energia muito boa que movimenta o corpo, né, mas que passa para o bebê e você se sente bem. Ao momento que você faz uma atividade física, você está liberando as substâncias químicas, não é? Todos sabem, serotonina, as endorfinas, não é? Então, quando você acaba de uma academia ou de uma dança, você sente um rei, você está ótimo, nossa, estou muito bem. Cansado fisicamente, feliz. Mas emocionalmente feliz. Eu faço no consultório, orientando as pacientinhas assim, nas minhas grávidas eu oriento. Olha, aliás, eu usei uma palavra que eu não gosto não. Qual? Paciente. Não é paciente? Não, a mulher não tem que ser paciente de nada, ela pode estar impaciente, sabe? Então, mas toda mulher é impaciente. Já é impaciente por natureza, então vamos chamar de barrigudinha, né? Então eu oriento as barrigudinhas para fazer ginástica de agachamento. Cócoras para trabalhar períneo, é muito importante. Isso eu aprendi e a gente pode conversar depois sobre tipos de parto, porque o parto das Índias, a humanidade pariu de cócoras ou de joelho. Porque a gente, não faz sentido pela lei da gravidade, a gente parir deitada. É uma força contra a gravidade. E contra a gravidez, que está em avanço. Né? Exatamente, não é verdade? Então a gente tem que botar a pessoa numa condição anatômica adequada. Todo esvaziamento de uma cavidade natural, eu não gosto de comparar, mas comparo, uma evacuação, uma micção, você deixa descer para baixo e não descer para cima. E como que você vai dar a luz deitado? Subindo uma ladeira, porque a pelve é assim, o sacro-cóccix assim. E aí vem um me empurra por cima. E aí a ladeira quer descer para cá e vai por aí afora. Então, a gente vai discutir isso com certeza nos modas de parto quando a gente for conversar isso. Mas é interessante, a mulher, a partir do momento que ela sabe que ela está grávida, ela já começa a pensar no parto.
Eu não sei se é algo instintivo, porque ela quer ter tempo para saber, tirar suas dúvidas, e aí a gente volta a falar o quanto que é importante esse relacionamento com o médico e o quanto que é importante a gente não ficar em modismo, porque hoje em dia tem moda, tem para parto. Tem. Tá na moda você falar que seu filho vai nascer dia, sei lá, qual que você escolher que o filho vai nascer, faz uma cesariana e nasceu no dia, porque numerologicamente é melhor. Não, existem alguns absurdos em que a natureza ela não perdoa. Eu acho que já mencionei, se não mencionei aqui, eu uso muito essa expressão, que é o seguinte, não é? Deus perdoa sempre, os homens algumas vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Ela dá a resposta. Quando você invade a natureza, quando você força a natureza, a resposta vem em sentido contrário e em igual intensidade. Temos que deixar a harmonia da gestação para que tudo que está acontecendo com a mãe, com o bebê, com o pai, com a família e com o obstetra, não é? Tudo corra muito bem para que nós, unidos, alcancemos esse objetivo final, que é um parto feliz e uma geração mais saudável. Enquanto a gente assistia a matéria, o Dr. Cláudio comentou comigo, eu queria falar do Pilates. O Pilates é uma forma de atividade física hoje em dia que está em moda. Sim. Mas justamente porque acaba trabalhando a musculatura e o corpo de uma forma diferente. Sim. Na grávida, ele também é indicado, como a gente viu? Eu tenho tido pacientes que fazem o Pilates, eu recomendo o Pilates. Ele faz um trabalho físico, quase que você não percebe, não sente tanto. Não tem aquela sobrecarga. Não tem, não vai fazer impacto, não vai, mas trabalha como yoga. A mesma coisa, aquilo parece trabalhar num nível de silêncio, mas que a eficácia é muito grande. Quando eu recomendo às minhas barrigudinhas, agachem, levantem, se estiquem, como eu vi nas mulheres indígenas. Eu tive há muitos anos, há 30, 40 anos atrás, experiência em visita a reservas indígenas, caigangues e guaranis, quando eu me envolvi com o parto natural de cócoras, o parto vertical. E é exatamente isso. A mulher, ela está agachada, ela cocora, ela carrega o bebê numa faixa de imbira presa na testa com o peso, com um porte elegante, com as mamas elevadas, contraindo o períneo. Isso é lindo. Então eu ensino alguns exercícios que simulam essa contratura e esse trabalho corpóreo, para que espreme o intestino no agachar, espreme as varizes, entendeu? Espreme o estômago, o intestino vai funcionar bem, e quando ela se alonga, ela dá uma espreguiça. Você não fica feliz quando dá uma espreguiçada? Nossa, eu tenho que me espreguiçar igual gato, sabia, de manhã? Eu espreguiçar 10 vezes por dia, agachando para contrair o períneo e alongar. Mas é interessante, eu quando estou muito à vontade, eu tento me espreguiçar. Já teve vezes aqui de eu me perceber começando, aí eu retorno. É o lado gata da mulher, e por isso eu digo, nós teríamos que ser como os gatos. Eles lambem seus pelos independentemente de quem está do lado. Continue lambendo seu pelo. Agora, lembrando que a gente, semanalmente, todas as terças-feiras, a gente vai abordar um período importante da gravidez. Hoje falamos sobre o segundo mês, a 8ª semana, até a 8ª semana. Próxima semana vamos falar sobre o 3º mês, vamos falar das mudanças do corpo da mulher, no emocional da mulher, claro que isso conta bastante, e também na formação do feto. Com perguntas que você tenha, você pode mandar pra gente, obviamente, mulheres@tvgazeta.com.br. Até a próxima semana, Dr. Cláudio Basbal. Se Deus quiser, estaremos juntos. Muito obrigado. Não vou esquecer, viu? Lá na frente, de lembrá-lo, todo mês não, mamãe, da ovelha, que não quis mais a cria, o que aconteceu. Vou deixar você curiosa. Do parto de cócoras, do parto da ovelha. E vamos falar da promoção do bebê que deixa de ser embrião para virar feto a partir do próximo mês. A partir da próxima semana. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Dr. Cláudio Basbal sempre está com a gente. Você querendo os contatos dele? Importante, lembrei disso. Se você quiser o contato de todos os participantes do programa, no nosso site tem, viu? É só você entrar no site www.tvgazeta.com.br/mulheres e ali, na barra em cima do site,
Tem receitas, quem faz, várias coisas. E tem contatos. E você clicando no contatos, você consegue pegar em ordem alfabética o telefone, contatos de todos os participantes do Mulheres. Olha que legal. Às vezes vocês ficam mandando pra gente, não dá tempo de responder, viu, gente? Perguntando, você tem o telefone de fulano, tem o telefone de ciclano? Eu gostaria até de responder, mas muitas vezes não dá tempo. Então, acessando o site, você pode pegar lá e qualquer dúvida que você tenha, já pelo site mesmo, você manda suas perguntas pra gente.